e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aí. Amém. Senhor, abençoa a Tua palavra lida, que o Teu Espírito Santo possa levá-la aos nossos corações, nos dando entendimento, compreensão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar, o que estava sendo exposto na carta de Tiago. E Tiago, no domingo anterior, nós falamos do amadurecimento do cristão diante dos meios das dificuldades. O início da carta, Tiago, ele apresenta um dos meios pelos quais os cristãos se tornam maduros e onde começamos a suportar os sofrimentos. Então, ao contrário de que as pessoas dizem aí fora, que cristão não sofre, nós vemos na carta de Tiago que o cristão sofre. Nós passamos por sofrimentos, só que o sofrimento, ele produz em nós um amadurecimento espiritual. E um dos obstáculos a este amadurecimento espiritual, Tiago, ele diz, ainda no capítulo 1, que é o pecado. O pecado, ele é um obstáculo para que o cristão alcance a sua maturidade espiritual. E o texto que nós lemos agora, Tiago, ele mostra, ele expõe um outro meio para que o cristão alcance o amadurecimento espiritual. E nós vimos que o cristão, então, ele é provado por Deus, e então ele é aprovado através ali da sua permanência em aceitar a vontade de Deus. Ele vence as tentações pela palavra de Deus, confiando na palavra de Deus. Nós vimos isso no domingo passado. E agora Tiago, ele apresenta outro padrão ou um outro nível de maturidade espiritual, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. No versículo 18, nós terminamos com o fato de que Tiago falando que nós fomos gerados pela palavra de Deus. Então agora, o cristão, ele inicia ali o seu amadurecimento espiritual, ouvindo e praticando a palavra de Deus. E no versículo 19, Tiago, ele diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Agora, uma das características do cristão, do amadurecimento espiritual, é o cristão demonstrando o seu domínio próprio. O amadurecimento espiritual, ele é demonstrado na vida do crente através da moderação das suas palavras e no seu controle emocional. Tiago, ele ainda continua falando que a ira não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, uns exemplos bem práticos que nós podemos ter a respeito disso nas Escrituras, podemos ver a história dos discípulos que foram chamados.
nós vemos ali cada um com suas características impulsivas. Podemos ver Pedro, que ele era impulsivo ali quando ele foi chamado por Jesus, mas durante o ministério de Jesus, ele foi amadurecendo, o Espírito Santo foi trabalhando, ele foi ouvindo as palavras do Senhor Jesus, do Evangelho, e ali nós podemos ver que agora no final da sua vida, quando ele escreve as suas cartas, nós podemos ver um Pedro que era diferente de quando ele iniciou a sua caminhada com Cristo. E isso tem que ser em mente a nossa vida espiritual. Quando Cristo nos chama, quando nós somos salvos, existe aquele ímpeto no nosso coração, mas o Espírito Santo ele nos vai amadurecendo, nos vai ensinando, nos vai moldando a sermos mansos, a termos o domínio próprio. E uma das características do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, é o domínio próprio, é a mansidão. Nós só não podemos confundir ser manso com ser pacífico ser passivo diante do pecado, ou ser tolerante diante de algo, de práticas que a Bíblia condena. Então, não é somente porque nós somos cristãos que precisamos ter o domínio próprio, sermos mansos, que nós vamos aceitar o pecado, vamos aceitar práticas que a Bíblia condena. A palavra do Senhor, ela diz que a ira não produz a justiça de Deus. E Tiago, ele diz que nós precisamos estar pronto para ouvir e tardio para falar e para irar-se. A ira, ela é um pecado e ela não produz a santidade, a justiça de Deus. E a palavra do Senhor, ela é comparada como uma semente. Porque aqui Tiago ele diz que a palavra, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, mesmo salvos por Jesus, temos a nossa vida agora alcançada pelo Senhor, mas ainda o pecado ele ainda continua influenciando a nossa vida. Mas o que Tiago diz? O cristão ele precisa livrar de toda a impureza, de toda a imoralidade e da maldade que prevalece. Essa ira que não produz a justiça de Deus é a maldade que muitas vezes sobe no nosso coração, raízes que tentam entrar no nosso coração. E Jesus ele comparou a palavra como uma semente, porque aqui Tiago ele diz que a palavra foi plantada em vocês, ou seja, é aquilo que Jesus ele deixou numa parábola, a respeito do semeador que saiu a semear, e ele lançou então a semente, e havia vários tipos de solo. Os irmãos lembram que existiam os solos pedregosos, a terra que ficou à beira do caminho, a terra que era dura, mas também havia a terra boa, e essa terra boa foi a semente que foi lançada nos nossos corações. Jesus lançou a sua palavra nos nossos corações. E agora, uma vez tendo essa palavra em nós precisamos tirar do nosso coração isso que Tiago está dizendo. Livrem-se de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece, porque a palavra ela está plantada no coração do cristão e agora ela gera salvação. A palavra de Deus, a semente que foi lançada por Jesus nos nossos corações, ela gera em nós salvação. Então, meus irmãos, quando nós temos a mansidão e quando nós recebemos a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar-nos. Quando nascemos da palavra, aquilo que Tiago falou lá no versículo 18, nós fomos gerados pela palavra de Deus, e agora essa palavra de Deus, ela é suficiente e poderosa para salvar-nos. E quando ouvimos essa palavra, e quando nós recebemos a palavra, e quando nós a praticamos,
a palavra, ela nos garante a nossa salvação. Então, nós somos provados, nós somos tentados, mas nós sabemos quem nós temos crido, que é poderoso. E a palavra de Deus, ela garante a nossa salvação. Ela nos dá a garantia que nós somos salvos por Cristo. A palavra que foi gerada no nosso coração. E no versículo 22, Tiago, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Uma das características do cristão que busca o amadurecimento espiritual, que amadurece em Jesus, é que cada vez que fazemos o que Deus nos diz por meio da sua palavra, nós nos tornamos mais praticantes da palavra, sendo abençoado no que fizermos. Tiago, ele faz uma comparação. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face em um espelho. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando o cristão, ele olha para dentro da palavra, Tiago agora ele está comparando o espelho com a palavra. E quando agora o cristão ele olha para dentro da palavra, ele compreende o que ela diz. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a nossa realidade, a nossa necessidade de precisamos buscar a Deus, precisamos buscar ao Senhor. Ninguém olha no espelho e vai embora sem fazer nada. Quando nós olhamos no espelho, nós olhamos no espelho para nós vermos a nossa aparência. Se o nosso cabelo está desarrumado, se tem algo errado na nossa camisa. E quando nós olhamos e vimos algo que está errado, nós não saímos sem fazer nada. Nós vamos e nos ajeitamos, nós nos arrumamos. Assim é a palavra de Deus. Ninguém olha pela palavra de Deus, e o cristão maduro, ele examina as Escrituras, e então ele vê a sua necessidade, que ele precisa de um conserto, ele precisa se arrumar, ou precisa viver conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é o nosso espelho, ela que nos vai mostrar se nós estamos bem ou se nós estamos mal. Como que nós estamos? A palavra de Deus que ela vai nos mostrar. Quando nós olhamos no espelho, nós descobrimos de que tipo de pessoa que nós somos e como nós devemos ficar. Assim é a palavra de Deus. Quando nós vamos até as Escrituras, nós vemos aquilo que é a nossa necessidade e aquilo que nós precisamos arrumar, aquilo que nós precisamos consertar. Quando Tiago, então, ele diz que há também aquele que olha no espelho, sai e logo esquece a sua aparência. O cristão imaturo, ele faz isso. Ele ouve a pregação, ele está na igreja, ele vai aos cultos, ele reconhece a necessidade que ele precisa mudar, que ele precisa se arrumar, assim como está no espelho, só que ele sai do espelho e logo em seguida ele esquece a sua aparência, aquilo que estava errado. Assim é o cristão imaturo. Ele ouve a palavra de Deus um domingo e durante toda a semana ele esquece a necessidade de aplicar esta palavra na sua vida. Então ele sai, ele continua das mesmas práticas, ele continua na mesma situação, no mesmo pecado, ele continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Assim é o cristão imaturo, aquele cristão que, como diz Tiago, olha no espelho,
sai e já esquece o seu reflexo no espelho. Hernandes Dias Lopes disse que não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta somente falar, é preciso praticar. Muitos conhecem e poucos praticam. O mal hoje das igrejas hoje é que muitos ocupam os assentos do banco, gastam muitos assentos do banco, mas poucos gastam as solas dos sapatos. Ou seja, o que é isso? É praticar a palavra, é levar o evangelho a quem está precisando de ouvir. É isso que Tiago está dizendo aqui, e é isso que nós precisamos compreender para que nós alcancemos o amadurecimento espiritual. O cristão maduro, ele pega aquilo que ele ouviu aqui, o evangelho que ele recebeu, e agora ele põe em prática. E ele põe em prática como? Proclamando este evangelho. Ele põe em prática apresentando este evangelho. Ele põe a prática, praticando a fé que ele canta aqui, agora ele expressa essa fé através das suas ações. Jesus, ele demonstrou essa mesma forma que Tiago escreveu, fazendo uma analogia ao espelho. Jesus, no seu ministério, ele fez o mesmo ensino, mas de uma outra forma, de uma forma mais didática. Jesus, ele estava terminando o Sermão do Monte, estava ali pregando ali para aquela multidão. Mateus 7, 24 ao 27. Jesus queria que os seus ouvintes não apenas ouvissem tudo aquilo que ele estava pregando. E é interessante nós lembrarmos que o Sermão do Monte, ele foi e ele é algo que nós precisamos colocar em prática todos os dias. O pastor Lloyd-Jones, ele diz que o Sermão do Monte, ele é um código de ética ou moral. É uma descrição do que o cristão deve ser. Então, meus irmãos, quando nós pegamos ali o Sermão do Monte, nós vemos ali o que um cristão maduro precisa ser. E Jesus ali no final ali daquele sermão, das bem-aventuranças, ele apresenta uma parábola. E era a parábola de dois construtores que edificaram uma casa. Os irmãos lembram muito bem dessa parábola, porque ela é muito conhecida. Jesus disse que havia um homem que pegou ali a sua casa e edificou a sua casa na areia. E Jesus, ele fala que veio as tempestades e a casa, ela foi levada pelas tempestades. E Jesus também, ele pega e compara um homem que construiu a casa sobre a rocha. E agora Jesus, então, ele mostrando de uma forma didática para aquele povo que estava ouvindo ali, que o homem imprudente, o homem insensato, que ouve as palavras, que ouviu aquela pregação ali de Jesus e não as pratica, é semelhante a este homem que construiu a sua casa na areia. Então, Jesus, de forma didática, está mostrando que se o homem imaturo, o cristão imaturo, ouve aquelas palavras e não põe em prática, a sua vida ela irá ser levada pelas tempestades. A primeira provação, a primeira tentação, a casa vai ser destruída. E Jesus, ele diz que o homem que construiu a casa sobre a rocha são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, Jesus agora ali estava dizendo que os seus seguidores não apenas deveriam ouvir aquelas palavras de vida eterna, mas também aplicá-las em suas vidas.
E quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realizar. Ouvir a palavra sem praticá-la, Tiago diz aqui, ele engana a si mesmo, ele se auto-engana. Ouvir a palavra e não a praticar é a mesma coisa de olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Os irmãos compreendem? A gente olha para o espelho, para ir trabalhar, para vir para a igreja. A roupa, a gente tinha acabado de fazer um lanche, um ketchup aqui caindo numa camisa branquinha. O homem que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é semelhante ao homem que olha, vê que a sua roupa está suja e deixa para lá. Por que as pessoas vão lá fora? Aquele homem, ele é desleixado, aquele homem, ele não está preocupado com a sua aparência, e assim é o cristão imaturo, que ouve a palavra de Deus e não põe em prática na sua vida. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é ter e viver uma falsa religião, que Tiago ele continua dizendo um pouquinho embaixo. É o homem viver se auto-enganando, é o homem viver em uma mentira que um evangelho que não vai ter poder para salvar e transformar a sua vida. Meus irmãos, a prática da palavra, ela é fundamental para fortalecer a nossa fé e edificar uma vida espiritual sólida e sermos abençoados em tudo quanto fizer. Portanto, é fundamental praticarmos a palavra e não sermos somente ouvintes da palavra de Deus. A prática da palavra, ela é fundamental para o fortalecimento da nossa fé e para a nossa edificação espiritual. Precisamos edificar as nossas vidas sobre uma rocha que é sólida, que é firme, que é duradoura, e assim é viver as palavras, é ouvir o evangelho, ouvir ali, pegar ali o sermão do monte, ali o nosso código de conduta, de ética como cristão, e viver aquilo, e viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma o nosso coração, o evangelho que faz com que nós deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o nosso próximo, para aqueles que precisam de uma ajuda espiritual. E o cristão maduro, ele pratica a palavra, ele não é somente ouvinte da palavra, e ele pratica a verdadeira religião. Tiago, ele continua dizendo então que o homem que observa atentamente a palavra, ele traz para ele a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Há uma promessa aqui. O cristão que pratica a palavra de Deus, que observa a palavra do Senhor, ele será feliz, ele será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Não é palavras de autoajuda nem de coach, que não é teologia da prosperidade que muitos pregam aí fora, mas é a palavra de Deus. Ser bem-aventurado no tudo que fizer é dizer o quê? Mesmo que eu faça algo que aparentemente não possa me trazer sucesso financeiro ou algum sucesso pessoal, Deus está cuidando de tudo. Nós somos abençoados porque Ele nos abençoa, Ele é o nosso abençoador. Charles Spurgeon, certa vez disse: você não pode ser salvo só por crer na doutrina correta, mas por praticar as ações corretas.
Tiago aqui ele diz que o cristão maduro, ele pratica, ele vive a verdadeira religião. E qual é essa verdadeira religião? Se existe a verdadeira religião, é porque existe uma falsa religião. O contexto que Tiago escreveu isso, ele era pastor da igreja de Jerusalém. E naquela época ainda, a igreja ela estava ainda muito influenciada pela religiosidade da época. Havia ali judaizantes, havia ali a influência dos fariseus. O que Jesus sempre combateu, os fariseus que se apresentavam esteticamente como santos, como perfeitos, mas o seu interior, eles eram, como Jesus disse, eram sepulcros caiados. O seu interior não condizia com aquilo que ele expressava no meio das pessoas. E é neste contexto da igreja que estava ali em Jerusalém, e era neste contexto dessa influência religiosa, que Tiago ele diz que aquele que ouve e pratica as palavras, ele vive a verdadeira religião. Porque muitos ali consideravam-se religiosos, só que eles olhavam somente para si mesmo. Lembramos aquilo que aconteceu com aquela oferta da viúva. Os religiosos que estavam ali vendo a viúva fazer ali a sua oferta, entregar tudo que ela tinha para o Senhor, eles não estavam preocupados se ela ia para casa e ela ia ter algo para comer. Eles não estavam preocupados se ela ia para casa e ter lugar para dormir. Eles estavam preocupados que ela precisava cumprir a lei. Tiago está combatendo justamente isso. Tiago está dizendo que a verdadeira religião, ela vai muito além daquilo que a lei mandava fazer. Tiago está dizendo que o evangelho, que estava sendo anunciado, que foi anunciado por Jesus e que agora a igreja tinha a obrigação de continuar este anúncio, era que o evangelho, ele olhava para a necessidade do próximo. Tiago dizia então que a verdadeira religião ia muito além da teologia que estava sendo pregada ali, ou seja, a verdadeira religião, ela vai além da teologia. A verdadeira religião, ela envolve prática e ação. E essa prática e ação é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e manter-se íntegro em relação ao mundo. Meus irmãos, a evidência da nossa conversão, o fato de nós vivermos este evangelho verdadeiro em cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar dos necessitados em suas tribulações, se manter santo diante de um mundo imoral, de um mundo impuro, é viver a fé prática. Enquanto o evangelho, o cristianismo, ele se define como a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição. A prática cristã é cuidar dos necessitados, é cuidar dos órfãos, das viúvas, é cuidar daqueles que precisam de uma palavra, aqueles que necessitam de um auxílio. Essa é a prática da nossa fé. Então, a evidência da nossa salvação, é importante nós dizermos que nós somos salvos pela graça, sem ter feito obra nenhuma. Mas a evidência dessa salvação que nos foi alcançada pela graça é as nossas obras práticas, é a nossa fé prática, porque a nossa fé foi gerada em nós, agora ela precisa externar para lá fora, para o mundo. E essa fé, ela se pratica, ela se exterioriza
através da ajuda do necessitado. Essa é a verdadeira religião. A preocupação prática da religião é cuidado pelos outros. A religião verdadeira é a prática da nossa fé, é a nossa fé em ação. Muitos ouvem a palavra de Deus, ouvem que precisam ajudar, ouvem que precisam de amar o seu próximo, mas muitos saem das igrejas, passam durante toda a semana sem simplesmente orar pelaquela pessoa que está necessitada, sem simplesmente dar uma palavra de ânimo para alguém que precisa de ouvir uma palavra, ou até mesmo ajudar, se precisar de necessidades material. Meus irmãos, é inconcebível ou é impossível um cristão não ser sensibilizado pela dor do seu próximo. O cristão maduro, o cristão que vive a espiritualidade, a verdadeira religião, ele é sensível à dor do nosso próximo, à dor daquelas pessoas que precisam de uma palavra de salvação, a pessoa que precisa de uma ajuda. É como nós estamos vendo, fazendo uma analogia como o Tiago fez do espelho. Estamos vendo um monte de gente caminhando, e ali na frente há um abismo. Ali na frente há um abismo e todo mundo ali não está sabendo que tem um abismo aí na frente. Mas você sabe. Mas nós sabemos. É inconcebível um cristão, sabendo que as pessoas estão caminhando, indo para o abismo, não chegar e avisar, em tirar essas pessoas dali. E essa analogia é a mesma coisa de nós, cristãos maduros, que a palavra de Deus foi gerada nas nossas vidas. Precisamos dizer às pessoas que estão em pecado, às pessoas que estão sem Jesus, que elas estão indo para um abismo. Mas há um lugar, há um refúgio. Jesus é o caminho, que eles podem mudar, converter o seu caminho, que estavam indo para a morte, para o abismo, e ir para um caminho da verdade, um caminho de vida. Assim é a nossa prática da fé. Meus irmãos, e o amadurecimento espiritual do cristão, ele precisa ser constante. Não existe cristão sem amadurecimento espiritual. Jesus, ele diz, em João, ele diz em João que todo ramo que, estando em mim e não dá fruto, ele retira, o Pai retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Ele continua dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ou seja, a palavra de Deus que foi gerada em nós, ela nos capacita para darmos frutos. A palavra de Deus que foi gerada nas nossas vidas, nós que nascemos agora pela palavra, pela água do Espírito, nós que alcançamos agora uma nova vida, é um mandamento darmos fruto. Não tem como, o cristão diz, mas eu não estou crescendo, mas eu também não estou diminuindo. Isso é mentira. Porque tudo que não cresce diminui. O cristão que está estagnado, que está parado, ele diminui, ele também diminui. Se nós usarmos como exemplo o corpo humano, quando nós não exercitamos o músculo, ele atrofia, ele perde massa, ele vai diminuindo, e assim é a vida espiritual do cristão, do crente. Se nós não desenvolvermos a nossa fé, se nós não amadurecermos a nossa fé, se a cada dia nós não procurarmos crescer espiritualmente, nós iremos diminuir espiritualmente. E Jesus disse que todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai arranca.
é um mandamento bíblico nós darmos fruto. É um mandamento bíblico nós amadurecermos espiritualmente. Crescer e se desenvolver na prática da palavra. Podemos dizer, mas isso é difícil? Não, não é difícil. Só termos a palavra de Deus nas nossas vidas e nós colocarmos ela em prática. O Espírito Santo vai trazer o desenvolvimento, o amadurecimento espiritual, e nós iremos a cada dia nós iremos alcançar este crescimento espiritual. Lembrando aqui de um texto bíblico que diz assim, que nós caminhamos pela fé até que não me lembro muito bem, até chegar o dia perfeito, até o dia é um provérbio. Pastor, o senhor lembra? Como a luz da aurora, muito obrigado, Danilo, como a luz da aurora vai brilhando até se tornar dia perfeito. Assim é a nossa vida espiritual, como crentes, que nós iremos amadurecer espiritualmente. Nós vemos o dia, ele inicia, a luz da aurora, vai amanhecendo até chegar um dia perfeito. Assim é a nossa vida, nós estamos aqui em uma caminhada espiritual, até nos dias em que o Senhor nos chamar e os nossos corpos serem revestidos e sermos agora glorificados. Até nesse momento é necessário que nós tenhamos um crescimento a cada dia, um desenvolvimento espiritual. E agora, para encerrarmos, 3 aplicações para que nós possamos praticar essa palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Diante das dificuldades e injustiça, exerça o domínio próprio. Agora está mais fácil, que eu acho que está projetando aqui, né? Vamos repetir? Diante das dificuldades e injustiça, exerça o domínio próprio. Amém. Diante dos problemas, diante das injustiças que muitas vezes nós chegamos, né, que nós passamos por ela, é necessário o cristão maduro exercer o domínio próprio, a mansidão, a temperança. A segunda aplicação, não se conforme com a sua estatura espiritual, busque o amadurecimento espiritual. Vamos repetir? Não se conforme com a sua estatura espiritual, busque o amadurecimento espiritual. Então, meus irmãos, não vamos nos conformar. Vamos a cada dia buscar crescer mais como cristãos, amadurecermos mais como cristãos, vivermos essa verdadeira religião. Terceira aplicação, avalie se você está praticando a verdadeira religião. Vamos repetir? Avalie se você está praticando a verdadeira religião. E quem vai avaliar somos nós, é através daquilo que Tiago disse, através do espelho, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos vai apontar se nós estamos vivendo e praticando a verdadeira religião, se nós estamos ouvindo esta palavra e nós estamos colocando ela em prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver uma semana para a glória de Deus.